Olá pessoal, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal, a nossa live. Pastor Jefferson falando aqui. Eu quero abordar com vocês hoje um assunto muito interessante. Eu estava revendo o texto de Lucas 12, que é um texto muito profundo, e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vai ser rápido. Eu venho tentando fazer uma live com vocês aí desde terça-feira, mas não tem dado, infelizmente. Mas eu não quero deixar passar de hoje, pelo menos para deixar registrado isso aqui com vocês, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar juntamente com os teus filhos aqui congregado, nesta live, nesse encontro virtual, para abençoar a vida de cada um deles com a revelação da tua palavra. Abençoe cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abre o entendimento, expande a visão para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, eu quero mostrar para vocês algo, como diz aí no tema do próprio vídeo e no post que eu também fiz aí no YouTube. Eu quero compartilhar algo para vocês que está em Lucas capítulo 12 e eu vou ler com vocês o texto, logicamente, porque eu quero que vocês acompanhem comigo, porque quem acompanha o meu canal já sabe que o meu estilo de ensinar é mostrando na palavra o que a palavra está dizendo, para que você não dependa da minha interpretação dos fatos, né? E pode observar que os que têm combatido o meu ensino no canal, eles nunca falam da substância do que eu estou ensinando, eles sempre atacam a minha pessoa. Que eu sou herege, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou interessado em vender livro e etc. Que, by the way, eles acabaram ajudando realmente a vender livro, não era essa a minha intenção. Mas, anyway, o que eu quero dizer é o seguinte, observe os comentários aí abaixo, que a maioria deles está aí, eu não apaguei. Você vai observar que eles atacam sempre a minha pessoa. Eles nunca vão lá e combatem a substância do que eu ensino. Porque para eles combaterem a substância do que eu ensino, eles vão ter que combater o texto bíblico, como eu vou mostrar para você aqui agora, que Jesus falou nas entrelinhas, porque era como ele falava para os gentios, sempre nas entrelinhas. Ele não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, então ele se comunicava sempre com os judeus em primeira instância, mas muitas vezes ele fazia coisas como ele fez aqui, eu quero mostrar para você. Primeiramente, eu quero ler com você Mateus, capítulo 25, porque o que eu estou ministrando hoje é uma consequência daquele vídeo que eu ministrei sobre as virgens, as 10 virgens. E agora eu quero mostrar para vocês algo aqui no texto, acompanha que depois eu vou para Lucas 12 e mostrar para vocês algo que Jesus disse lá, para vocês entenderem como que Jesus falava de forma aberta para os judeus, mas de forma velada para a igreja que nasceria logo depois. Então dá uma olhadinha comigo aqui, que ele fala o reino dos céus, né? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E aqueles que vêm acompanhando o meu ensino já sabem como que eu enxergo isso aqui. As prudentes são a igreja, as loucas são Israel. Por quê? Porque as pessoas confundem o azeite aqui. O azeite é a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Em nenhum lugar na Bíblia aparece o azeite de oliva como sendo a unção do Espírito Santo em primeira instância. A base da nossa tipologia está toda no Velho Testamento. E eu provei, eu não vou voltar no assunto agora, quem não assistiu, procure aí no meu canal o vídeo onde eu falo sobre as 10 virgens, Mateus capítulo 25. Eu provo que o primeiro simbolismo do azeite de oliva no Velho Testamento é a palavra. Porque a primeira vez que ele aparece em ação, fora as ofertas de libação de Gênesis, quando ele aparece em ação a partir do livro de Êxodo, ele aparece como sendo o combustível que mantém a menorá acesa, e a menorá é símbolo da palavra. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo isso baseado no que a menorá representava no tabernáculo.
tá? Então, o primeiro simbolismo do azeite é a palavra e não a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo vem como segunda instância, porque é a unção do Espírito Santo que nos permite entender a palavra, tá bom? Então, o texto diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. Então, as prudentes são a igreja e as loucas são Israel. Por quê? Porque a igreja tem 2 testamentos, o Velho e o Novo. A igreja tem mais Bíblia, tem mais palavra do que Israel. Israel só tem o azeite da botija, que é o Velho Testamento. Enquanto que a igreja tem o azeite da botija, que é a palavra original, né? A primeira revelação de Deus, e tem um azeite extra com ela, que é o azeite representando o Novo Testamento. E por causa do Novo Testamento, por causa do azeite extra, então as cinco prudentes estão preparadas para encontrar o noivo, enquanto que as outras não estão. Por que a igreja estará preparada para encontrar o noivo antes de Israel? Porque a igreja reconhece Jesus como Messias por causa do Novo Testamento. Israel não reconhece Jesus como Messias por falta do Novo Testamento, porque eles não reconhecem o Novo Testamento como palavra inspirada do Senhor, como eles reconhecem o Velho Testamento. Estão entendendo? Então, o texto continua. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lembrando que a palavra lâmpadas aqui também reporta para menorá, tá? Porque os judeus entendiam claramente que quando Jesus falava de lâmpadas, o simbolismo que estava em questão aqui eram os 7 castiçais de ouro. Era a menorá, tá? Então, só para você poder entender. Verso 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, observa que o azeite das prudentes, o azeite extra, está separado, né? É um azeite a mais. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui está a prova de que não se trata de intimidade com o Espírito Santo. Porque todas dormem, todas cochilam. Ou seja, todas têm defeitos, todas pecam, nenhuma delas é digna. É isso que o texto está dizendo. Portanto, apenas um fator as torna diferentes, tá? Que é o fato de que uma tem o Novo Testamento, que é o azeite extra, e a outra não. A outra não tem azeite suficiente para ampará-las diante do noivo, ok? Aí o verso 6, que é o que nos interessa hoje, que eu não vou voltar no ensinamento todo do capítulo 25, o verso 6 diz assim, mas, vírgula, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. Aí começa aquele desespero, né? As imprudentes, nosso azeite está acabando, as nossas lâmpadas se apagam. Dá um pouquinho do azeite de vocês aí para nós. Olha, agora não dá mais tempo. Vocês têm que comprar aí, procura quem vende e vão comprar. Né? Você conhece bem a história. Muito bem, então agora eu quero te levar para Lucas. Lucas capítulo... Ok. Cadê Lucas? Lucas capítulo 12, versículos 35 em diante. Ok? E você vai ver, como eu mostrei inclusive na ministração passada, que Lucas 12 ele está íntima e diretamente ligado a Mateus 25. Eu vou mostrar para você isso, tá? Eu vou mostrar. Não confie na minha palavra. Olhe para o texto, faça como os bereanos, confira, ok? Então vamos ler primeiro e eu vou mostrar para vocês o que eu acho de interessante, um pouco mais interessante nesse texto, além do que eu já falei para vocês, ok? O título é A Parábola do Servo Vigilante, tá? Parábola do Servo Vigilante. O que as virgens estão fazendo, as 10 virgens estão fazendo juntas? Elas estão vigiando, por isso que elas têm lâmpadas acesas, porque elas estão vigiando, esperando a hora que vai chegar o noivo, ok?
Aí alguém perguntou para mim assim, no vídeo passado, né? Falou assim, mas escuta, onde é que está a noiva? Se esse texto está falando da igreja e de Israel, cadê a noiva? Por que a noiva não aparece? Uma pergunta lógica, uma pergunta que faz sentido, não é uma daquelas perguntas tolas, não é? E aí a minha resposta é a seguinte, como Jesus está falando de dois povos, que é a igreja e Israel, e o foco aqui é a completude desses dois povos, porque a igreja e Israel representam para Deus a mesma coisa. Eles não são o mesmo povo, como alguns por aí querem dizer, que a igreja é a casa de Efraim que está sumida. Não é isso. Já provei isso aqui com textos bíblicos abundantes. O pessoal reclama aí e fala, mas ninguém discute a substância dos textos que eu apresento. Ok? Então, a igreja e Israel, eles se tornam a mesma substância porque salvação só tem um caminho, que é Jesus. Então, são dois povos que são feitos um. E o curioso é que os defensores os defensores da teoria das duas casas de Israel, da teoria errada, né? Porque existe a teoria certa, existe a visão correta das duas casas de Israel. Mas os que defendem o raciocínio erradamente, eles não conseguem biblicamente provar, textualmente provar, sem ter que fazer malabarismo, busca texto aqui, mostra ali, olha o que diz Oséias, olha o que diz Isaías, e eles vão analisando as porções dos textos que interessam para eles. Eles não analisam o texto completo, como por exemplo, várias pessoas mandaram mensagem para mim falando, e Efésios 2, você nunca leu Efésios 2? Aí no dia que eu peguei Efésios 2 e analisei aqui no vídeo, todos eles desapareceram. Por quê? Eu mostrei no vídeo que Efésios 2, na verdade, depõe contra eles, e não a favor, como eles pensam. Porque Efésios 2 começa dizendo o quê, gente? Efésios capítulo 2 começa como, né? Aliás, do versículo 14 para frente, não o versículo 2 em si, né? Do versículo 11 para frente. Olha bem, o texto que eles acham que depõe a favor deles, olha como que começa. Portanto, lembrai-vos de que vós, vírgula, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Esse é o texto que eles acham que testemunha a favor da teoria de que a igreja e a casa de Efraim são a mesma coisa. Sendo que Paulo está claramente dizendo que nós, portanto, lembrai-vos vós que no outro tempo eram gentios, chamados incircuncisão. Por que nós éramos chamados de incircuncisão? Porque nós não somos judeus. Se nós fôssemos a casa de Efraim, nós nunca seríamos chamados de incircuncisos. O que foi que Davi disse do gigante Golias quando ele chegou lá na batalha e viu aquele fuzuê? Qual foi a primeira coisa que Davi disse? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Por quê? Porque circuncisão era uma prática judaica que Deus deu para Abraão e os seus descendentes. Então nós éramos incircuncisos porque estávamos desconectados da casa de Israel, sendo gentios. Chegou um ponto em que Jesus nos conectou à casa de Israel, não que nós sejamos Efraim, ele nos conectou à casa de Israel, porque ele pegou o zambujeiro bravo, Romanos 11, e plugou na oliveira. Agora eu te pergunto, se nós fôssemos a casa de Efraim, o texto nos chamaria de zambujeiro bravo? Ora, Efraim, apesar dos seus pecados, apesar de ter sido dispersado entre as nações, continua sendo o povo de Deus, a casa do norte, o reino do norte.
Judá também pecou, tanto, Judá também foi para o cativeiro. Judá só voltou porque Judá precisava entregar o Messias. Por isso que Deus não pôde deixar Judá espalhado também, como fez com o Reino do Norte. Entenderam? Mas Judá cometeu todos os pecados que o Reino do Norte cometeu, o Reino do Sul, Judá também cometeu. Tá? Nem por isso eles deixaram de ser israelitas. Tá? Membros da casa de Israel. Então, o texto que eles pensam que testemunha a favor deles, na verdade expõe o quanto eles estão errados. Porque hoje, pastor, mas olha o que diz o verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Raciocina comigo, pelo amor de Deus. Se ele precisou pegar dois povos e fazer um, é porque eles não eram um. Eles não eram. Por isso que ele teve que fazê-los. Por isso que ele teve que uni-los espiritualmente na cruz. Mas isso não significa uma fusão genética. Que agora nós somos a tribo de Efraim que sumiu por aí. Não é nada disso. Tá? Ezequiel capítulo 37 garante que Deus vai voltar a reunir tanto Judá quanto Efraim de volta na terra. A promessa lá é que eles voltarão para a sua terra e eu não sou judeu, eu não tenho que morar em Jerusalém. Tá bom? Muito bem. Isso aqui foi só para poder lembrar vocês de onde que estão os desvios, ok? Então agora vamos voltar no texto para você poder entender do que Jesus está falando e aonde eu quero chegar. Tá? Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. Então, primeiro sinal óbvio de que Lucas 12 está conectado a Mateus 25. Ok? Esse é o primeiro, como é que eu vou dizer? Essa é a primeira prova textual de que Lucas 12 e Mateus 25 estão basicamente falando da mesma coisa. Ok? Aí o texto continua dizendo assim, verso 36, e sede vós semelhantes aos homens, que esperando o seu Senhor, vírgula, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. E outra coisa, eu lancei essa pergunta no ar aqui quando eu falei sobre esse vídeo, sobre esse texto, não é? Há uma ou duas aulas atrás. De que bodas Jesus está falando? Jesus está dizendo, sede vós semelhantes aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Quais bodas? Respondam para mim aí no rodapé, e se você principalmente não for pré-tribulacionista, por favor, explica para mim o que Jesus está dizendo aqui em Lucas 12:36, de que bodas ele estará voltando, tá? Porque a expressão aqui é voltar, o que piora a situação para os pós-tribulacionistas. Se a expressão aqui fosse vier, bem-aventurado, sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando ele vier das bodas, dificultava um pouquinho, mas quando houver de voltar das bodas. Ou seja, ele terá ido para as bodas e estará voltando delas. Que bodas são essas? Número 2, com quem que ele estará nessas bodas? Tá? Aí ele diz, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Tá? O verso 17 diz assim, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Então, observe que ele volta de novo a falar de bodas. Então, basicamente, ele está anunciando umas bodas que acontecerão em 2 estágios. Porque quando ele voltar das bodas, tem gente esperando por ele. Aí ele vai pegar essas pessoas, levá-las, verso 37, vai fazê-las se assentar à mesa e vai servi-las. Então, essas bodas têm 2 etapas. O texto está anunciando, leia por você mesmo.
Mas o forte para mim está no verso 38, tá? Que é o que eu quero te mostrar aqui, verso 38. E aí eu vou fazer esta conexão com Mateus capítulo 25. Olha bem o que diz o verso 38. E se vier na segunda vigília, vírgula, e se vier na terceira vigília, vírgula, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Muito bem. Então agora raciocina comigo. O texto não diz, e se vier na segunda vigília ou na terceira vigília. A expressão aqui no grego é kai. K-A-I, kai. E eu fui checar no grego. E eu vou mostrar para vocês o que essa expressão significa no grego, para você entender que Lucas, que era especialista em grego, Lucas era grego, seria como eu e você escrevendo o texto em português. Lucas estava escrevendo na sua língua, o grego, ok? Agora, preste bem atenção no que significa esse kai, ok? Deixa eu colocar na tela aqui de novo para vocês. Verso 38. E se vier na segunda vigília, está grifado. E, aqui ó. E se vier na terceira vigília, tá? Esse E é importante, eu vou explicar por quê. Então deixa eu abrir aqui, versículo 38. Versículo 38. 38, watch, aqui está, palavra kai, tá vendo aqui? Kai. Olha o que o Strong fala sobre esta palavra, tá? Ele diz que trata-se de algo também cumulativo, ou uma força cumulativa, a cumulative force, aqui, uma força cumulativa, que é mais ou menos o seguinte, se eu disser para vocês, eu vou ganhar hoje isso ou isso. Isso é cumulativo? Não. Não, isso é opcional. Eu vou ganhar isso ou isso. Agora, se eu disser, eu vou ganhar isso e isso, aí é cumulativo, porque eu estou acumulando uma coisa sobre a outra, tá? Aí ele continua dizendo aqui, and, tá vendo aqui, ó? And quer dizer e, also, que quer dizer também, even, so, then, to, o to também significa também ou a mesma coisa, tá? E por aí vai. Aqui ele tem and, outro and, e, outro also, também. Esse both aqui que é muito bacana, porque both no inglês significa... eu achei que estava colocando para vocês aqui, deixa eu voltar, desculpe. Ok, aqui em cima. Deixa eu voltar então, porque eu não sabia que não estava na tela. Aqui está o cumulative force, ou cumulative force, tá? Aí aqui vem e, and, also, que é também, even, so, then, to, que também é também, e aí vai, tarará, aí na frente vem and, que é o e, also, e aqui vem both, tá vendo aqui? Esse both, no inglês, ele quer dizer tanto uma coisa quanto a outra, ou as duas coisas, que é muito comum traduzir no português como ambos, tá? Então, se eu disser assim, both friends will come here tonight. Então, eu estou dizendo, ambos os meus amigos virão aqui hoje à noite. Então, voltando aqui atrás, que você pode pesquisar isso depois por você mesmo, eu estou apenas mostrando para você que os meus raciocínios, eles são fundamentados no texto e não no achômetro. É por isso que eu gosto de mostrar essas coisas, tá? Não é achômetro, é o texto. Sendo assim, o que o texto está dizendo? Olha bem. Ele fala lá em cima das bodas, que haverá alguém esperando por ele quando ele voltar das bodas, verso 36, tá? Ele diz que ele vai pegar essas pessoas e vai levá-las também para as bodas, não aparece a palavra bodas no verso 37, mas diz aqui assentar à mesa, verso 37, e diz servir, tá? Portanto,
ele vai estar nas bodas com alguém, aí ele vem, busca os que estão esperando, leva também para as mesmas bodas, ok? Aí no verso 38 diz, e se vier na vigília, na segunda vigília, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, tarará. Muito bem. O que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar uma coisa que eu considero interessante, tá? Que é o significado das vigílias, as vigílias da noite na cultura judaica, ok? Então, quando Jesus diz algo a respeito de uma determinada situação, seja cultural, seja circunstancial, seja lá o que for, eu preciso ter o cuidado de olhar aquilo. A razão do porquê algumas pessoas interpretam erradamente a Bíblia e seguem linhas teológicas errôneas é porque elas consideram só a parte que interessa ou que interessam para elas. Elas passam a vida inteira pesquisando e repesquisando aquilo que interessa para elas e ignoram completamente as outras coisas que não colaboram com o raciocínio delas. Compreendeu? Por isso que eu digo, em bom e alto som, e está aí no meu último livro, o meu testemunho. Por que eu fui pós-tribulacionista no passado e hoje eu sou pré-tribulacionista? Porque quando eu resolvi comparar os dois lados da moeda, eu descobri que o pós-tribulacionismo não se sustentava. Entendeu? Porque eu passei a vida inteira defendendo só um lado da moeda, que é o que me interessava. Entende? Por isso que quando a maioria das pessoas escreve, fora aquelas que apenas escrevem para agredir, para atacar, né? Mas aquelas que escrevem na tentativa de mostrar para mim o outro lado da moeda, o que eu tento dizer para elas é o seguinte: eu vim de lá. Eu vim do raciocínio que você está defendendo hoje. Então, esse raciocínio que para você hoje é sagrado, era sagrado para mim ontem. Entendeu? Mas quando eu resolvi comparar as duas coisas e comparar os dois lados da moeda, eu comecei a perceber que ele não se sustentava. Foi aí que eu me tornei, há, 30 anos atrás, me tornei pré-tribulacionista e cada dia que passa estou mais convicto ao ver a fragilidade do pós e o quanto que a Bíblia se comunica numa linguagem pré-tribulacionista o tempo todo. Ok? Portanto, eu volto aqui e quero mostrar isso aqui para vocês. Tá? As 4 vigílias da noite na cultura judaica. Por que eu preciso entender isto? Olha bem, por uma razão muito simples. Primeiro, por várias vezes, Jesus disse coisas que só os judeus entendiam. Sabe aquelas coisas que estão no Evangelho que a gente quebrava a cabeça para entender, não conseguia entender? Por que não conseguia? Porque está fora da nossa cultura. Fora. Então, quando Jesus disse, ele fala, por exemplo, usa o argumento das vigílias da noite, seja em Mateus 25, seja em Mateus 14, seja em Lucas 12, não importa, seja em Mateus 14, 25, Marcos 6, 48, Lucas 12, 38, Mateus 25, 6, não importa. Quando ele usa o argumento de vigílias da noite, ele não está falando numa linguagem própria para um brasileiro. Ele está falando numa linguagem própria para um judeu. Ele estava usando a cultura da sua época para se comunicar. Se eu não entender o que ele quer dizer dentro daquela cultura, como é que eu posso interpretar o que ele está dizendo? Entendeu? Então, do lado esquerdo, em vermelho, por várias vezes, ele, Jesus, disse coisas que só os judeus entendiam, por causa da cultura. Segundo, não é estranho que os estudantes de escatologia ignorem o judaísmo? Você não acha esquisito, por exemplo, que o indivíduo passe a vida inteira ensinando escatologia e ele nunca fale, como o caso das vigílias da noite que eu estou falando aqui, o caso da colheita judaica, que Jesus usou como referência. Olha para as colheitas, rogai ao Senhor da colheita que envie ceifeiros para a sua colheita. Olha para os campos como estão brancos. Jesus usou a colheita como tipo,
Como que eu posso ignorar algo que Jesus usou para se comunicar? Então, é no mínimo estranho que uma pessoa passe a vida inteira falando de escatologia e nunca toque em assuntos que Jesus tocou, porque não faz sentido dentro da nossa cultura ou porque não corrobora com a linha de raciocínio dele. Então, se não corrobora com a linha de raciocínio dele, ele nunca toca naquele assunto. Entendeu? Foi isso que me tirou do pós e me trouxe para o pré hoje. Porque chegou uma época que eu fui forçado a começar a considerar coisas que eu não considerava, porque elas não contribuíam com o meu entendimento daquilo. Então eu ignorava, eu não sabia como lidar com aquilo, eu ignorava. Entendeu? Mas o fato de eu buscar sempre em sinceridade entender a verdade fez com que o Senhor me abrisse a mente para o que eu sou hoje, para o que eu entendo hoje. Tá? Em terceiro lugar, Jesus cita as vigílias da noite para exemplificar a sua vinda. Então, ele está falando das vigílias da noite para que a sua vinda pudesse ser entendida por nós. Tá? A parábola das 10 virgens está dentro do contexto das vigílias da noite, que é Mateus 25, 6. Lucas 12, 38 fala abertamente sobre as vigílias. Né? Em Mateus 14, 25 e Marcos 6, 48 tem aquela experiência do barco que Jesus vem andando por sobre o mar e ali ele cita as vigílias, ou a quarta vigília da noite. Então nós estamos falando, gente, de no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 citações na Bíblia de um assunto que eu não posso simplesmente ignorar, fazer de conta que ele não está lá só porque ele não corrobora com a minha linha escatológica. Entendeu? Então, sendo assim, o que é que nós queremos entender? Dá uma olhadinha aqui. Biblicamente, as vigílias da noite funcionavam da seguinte forma. A primeira vigília começava às 6 da tarde e terminava às 9 da noite. Né? Porque o dia judaico começava no pôr do sol. Então, 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília da noite. Tá? A segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. Preste bem atenção nisso aí. A segunda vigília da noite começava às 9 e terminava à meia-noite. Tá? Lucas 12, 38, Mateus 25, 6. Tá? A terceira vigília da noite começava à meia-noite e terminava às 3 da manhã. Ok? E a quarta vigília da noite, que aparece em Mateus 14, começava às 3 da manhã e terminava às 6 da manhã. Então o que eu quero que você memorize para o que eu vou te mostrar agora em seguida é que a segunda vigília da noite terminava à meia-noite e a terceira vigília da noite começava nesse horário e terminava às 3 da manhã. Então nós estamos falando de 2 vigílias da noite separadas por 6 horas do começo ao final das duas e separado por 3 horas, que é o final de uma e o final da outra. Tá? Então de 9 à meia-noite a segunda vigília, de meia-noite às 3 da manhã a terceira vigília. Ok? Muito bem. Uma vez dito isso, vamos então entender o que Jesus está dizendo, tá? Primeiro vamos a Mateus 25, versículo 6. Versículo 6. Aí ele diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então, na experiência das 10 virgens, o noivo vem à meia-noite, que é no final da segunda vigília. A segunda vigília da noite começa às 9 e vai até a meia-noite. Tá? Isso aqui são fontes rabínicas, gente. Eu sei que tem gente por aí que fala que vai das 7 às 10, que vai das 6 às 10. Confia no que eu estou te falando. Tá? São 4 vigílias na cultura judaica. Tá? Como o dia começava às 6 p.m., das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6 da manhã. Essa é a cultura judaica a respeito das vigílias da noite. Tá? Então, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, se a minha tese que eu venho ensinando para vocês está correta, o que acontece? Esse é o momento do arrebatamento. Por quê? Porque só as 5 prudentes sobem, aquelas que têm azeite sobrando, que no caso é
mais conteúdo bíblico, que seria o Novo Testamento, o que Israel não tem, tá? Então esse seria o momento do arrebatamento. Agora, olha o que Jesus diz quando ele está falando em Lucas 12. Olha bem. Bem-aventurado, verso 37, aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ok? Aí ele diz, e se vier na segunda vigília, que no caso seria Mateus 25, vírgula, e se vier, não é ou, e se vier na terceira vigília, e os achar assim. O que Jesus acabou de anunciar em Lucas 38? Que ele virá 2 vezes. É isso que ele está dizendo. Ele virá na segunda vigília, que no caso seria a experiência de Mateus 25, e vai levar alguns, os que estiverem prontos, aqueles que tiverem mais azeite na botija, tá? E aí ele volta na terceira vigília, que seria a sua outra vinda. Ele volta na terceira vigília e aí então ele resgata Israel, que é o que diz Mateus 24, quando ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos. Tá? Escolhidos ali não é a igreja gentílica, escolhidos ali são os judeus, aqueles que no final da grande tribulação reconhecerão ele como Messias, então serão resgatados. Eles serão resgatados e serão levados para as bodas que já estarão em andamento. Estarão em andamento. Eles vão participar desse gozo, dessa maravilha que é estar na presença do Senhor, o que a igreja já estará fazendo por 7 anos quando ele vier buscar, quando ele vier, portanto, voltando das bodas, versículo 36, quando ele estiver voltando das bodas, então ele encontrará um grupo esperando, que é o grupo que terá perdido o arrebatamento de Mateus 25. Estão entendendo? Então eu estou mostrando para vocês textualmente que Jesus falou sim das 2 coisas, tanto do arrebatamento como da parousia. A diferença é que da parousia ele podia falar abertamente, porque era para o povo de Israel, e do arrebatamento ele só podia falar de forma velada, porque era para a igreja que nem nascido ainda era. Entendeu? Então ele não podia falar rasgadamente para a igreja, como ele realmente nunca fez. Ele citou a igreja uma única vez e ele citou na terceira pessoa. Mateus 16 a 18. Tá? Uma única vez ele citou a igreja e ele fez isso na terceira pessoa. Ele nunca falou diretamente para a igreja. E quando os gentios vinham a ele, ele falava, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Ele se manteve fiel ao fato de que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele cumpriu com a sua missão, morreu e ressuscitou, aí sim, ele fundou a sua igreja, porque ele já tinha cumprido com a sua missão judaica, ele fundou a sua igreja e foi para os céus e levantou então as pessoas próprias para começar a doutrinar a igreja que nascia a partir daquele momento. Entenderam? Essa é a forma correta de enxergar esse texto, essa é a forma correta de enxergar a igreja. Tá? Qualquer coisa fora disto, e aí vocês podem observar aí os comentários dos contra, dos haters, né? Os petistas escatológicos, você vai observar que os comentários são sempre de ataques, nunca da substância. Ninguém discute a substância do que eu estou falando. Está aqui o texto, vários textos bíblicos com uma substância. Quer rebater? Rebata a substância, para ver se realmente faz sentido o argumento, tá bom? Mas para vocês que amam a palavra, vocês que acompanham o canal e amam estudar a Bíblia, eu deixo vocês aqui então com um grande abraço, abençoa a sua vida, a sua casa, espero que tenha esclarecido mais um pouco, que o Senhor te ajude nesses dias difíceis, fortalecendo a sua fé e te abençoando no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.